Gente, é o seguinte, eu tô tentando gravar. Tá um tempo bem bom pra gravar agora. Não tem sol, então não tá tão quente. Só que o problema é que eu tenho vizinhos que eles decidiram sentar embaixo da minha janela e conversar muito alto. Então, se eu estiver falando e vocês ouvirem vozes, saibam que são eles, certo? Eu não gosto deles, eu queria que eles se mudassem daqui do lado, porque quando não é a oficina de som fazendo barulho, são eles nos finais de semana falando extremamente alto. Isso quando eles não estão brigando. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje eu vim falar sobre e recomendar para vocês o mangá Psycho Pass, ou Inspector Akane Tsunemori. Esse mangá aqui, então, ele é baseado na animação do Psycho Pass. Então, pelo que eu andei olhando, o anime veio antes do mangá e o mangá é uma adaptação do anime, como tá escrito aqui. Tá escrito ali do lado, baseado na animação Psycho Pass. É um mangá completo em 6 volumes e é trazido ao Brasil pela Panini. Infelizmente, a qualidade do mangá não é boa. Ele é feito de um material muito frágil, estraga muito fácil, as folhas se descolam. Por exemplo, eu abri para ler o volume 2 e aconteceu isso aqui. Isso aqui. E aqui nessa página também. E eu não abri com força, até que eu não gosto de abrir muitos meus mangás, até para não acontecer isso. E por fora também eles já estão meio acabadinhos. Então, infelizmente, não é um mangá que eu recomendaria você comprar, a não ser que você goste de ler o mangá em físico. E também pode estar acontecendo que eu fui uma azarada e comprei todos os volumes de Psycho Pass na pior condição possível. Então eu acho que você deve ler Psycho Pass ou assistir o anime, mas eu realmente não sei se eu recomendaria pra você ter o mangá Psycho Pass, porque a qualidade dele eu realmente achei meio ruim. Mas o preço dele também não é lá grandes coisas, é R$14,90 comparado ao aumento dos mangás que teve agora. Vai depender de você se você acha que vale a pena comprar ou não. A história de Psycho Pass se passa então em um futuro um pouco distante do presente agora, lá pelo ano 2090, 2100, e a vida das pessoas é basicamente controlada pelo sistema Sibyl. Esse sistema então analisa o psicológico da sua população e a partir disso consegue determinar quais as melhores aptidões dessa pessoa, quais carreiras ela pode ter sucesso, se ela vai ter sucesso na vida, qual é o melhor perfil psicológico para ela, qual é a melhor pessoa para casar com ela e também, claro, o seu coeficiente de criminalidade. De certa forma, a vida de todo mundo ficou mais fácil depois que o sistema civil foi implantado, porque as pessoas não precisam mais correr riscos e dessa forma não precisam mais escolher às cegas o futuro deles, a pessoa com quem eles vão ficar, etc. Já que o próprio sistema calcula tudo e entrega as melhores possibilidades para as pessoas. O sistema Sibyl, então, ele vai quantificar o coeficiente criminal de uma pessoa. Se esse coeficiente passar de um determinado número, geralmente ali por 80, 90, ele já está em uma área de risco, e se ele passa de 100, a pessoa é considerada um criminoso latente, ou seja, alguém que pode vir a cometer atos criminosos. Quando a pessoa percebe que o coeficiente criminal dela pode aumentar, geralmente a população vai atrás de tratamentos, terapias, dietas, alguns hobbies diferentes para ver se o nível de estresse baixa e o coeficiente criminal também. Porque ser um criminoso latente é algo que não é muito bem visto na sociedade e muitas vezes os criminosos latentes acabam ficando à margem de tudo e de todos, não conseguem bons empregos, muitas vezes acabam presos e etc. Porém, existe um emprego para os criminosos latentes que é ser um executor e trabalhar para a agência de segurança pública ao lado de inspetores. Esses inspetores, então, eles são responsáveis pelos executores e dessa forma eles podem trabalhar como policiais ou investigadores para proteger a sociedade. E eles acabam indo trabalhar nessa agência de segurança porque eles conseguem entender como outros criminosos pensam. E é aqui que a nossa protagonista vira inspetora Akane Tsunemori e vai trabalhar então com um outro inspetor chamado, preciso ler porque eu não lembro, Inspetor Nobuchika Ginoza, ou Ginoza, não sei como se pronuncia, Ginoza, e mais 5 executores, que são eles: Shinya Kogami, Tomomi Masaoka, Yayoi Kunizuka, Shion Karanomori e o Susei Kagari. Ou Kagari, não sei como se pronuncia. Enfim, nomes japoneses, né, difíceis de se pronunciar quando você não assiste ao anime. Então, desse jeito eles formam uma equipe e vão atrás de criminosos e investigam casos. Com o passar do tempo, eles vão notando que os crimes que eles estão investigando podem estar entrelaçados, já que há a possibilidade de uma mesma pessoa por trás deles. Uma figura extremamente carismática, inteligente, manipulador e que está disposto a fazer atrocidades para conseguir o que quer.
Eu preciso dizer pra vocês que os 2 primeiros volumes, eles foram bem ok's do meu ponto de vista. Eu achei eles legais, mas eu não achei eles instigantes, digamos assim. Eu estava lendo porque esse mangá foi muito bem recomendado pelo parceiro do canal, o Felipe, ele que vira e mexe me recomenda várias coisas. E eu tava bem ansiosa pra ler sobre ele, porque ele disse, é muito seu estilo esse mangá. E eu já tinha ouvido falar, então fiquei interessada. Mas no início eu realmente não fiquei muito interessada, né? Eu achei o conceito da Sybil muito interessante, que lembra bastante aquele filme com Tom Cruise, que eu já esqueci o nome, mas eu vou botar aqui na tela pra vocês saberem qual filme eu tô falando. Mas enfim, é o mesmo sistema que consegue prever quando uma pessoa vai cometer um ato criminoso. E eu achei isso muito interessante, porque de certa forma você acaba diminuindo bastante o número de crimes, mas ao mesmo tempo você acaba então limitando as pessoas a esses rótulos de criminoso latente ou não criminoso latente. É uma tecnologia que, em tese, é para ajudar bastante a sociedade, mas acaba fazendo outros desserviços. Então eu fiquei bastante interessada e por isso eu continuei lendo. Aí chegou no 3º volume. E aí eu fiquei interessada. Aí eu fiquei, nossa, preciso saber o que vai acontecer nesse final. Por quê? Por causa do antagonista de Psycho Pass, Shogo Makishima. E ele é encantador. Jesus, ele é um antagonista muito carismático, extremamente carismático. Ele me lembrou em vários momentos o Johan do anime Monster, que é um dos animes favoritos da minha vida. E tipo, eu fiquei muito alucinada, eu queria que ele aparecesse mais vezes. Porque ele é inteligente e ele é sedutor de uma forma que ele consegue te manipular e você não percebe. Porque ele é muito sensacional, sério, tô apaixonada. E ele usa todo esse charme, todo esse carisma pra conseguir o que ele quer. E ele vira e mexe, fala citações literárias, ele fala de George Orwell, A Revolução dos Bichos, 1984, Admirável Mundo Novo, ele fala de Hamlet. Esse menino é muito sensacional, tô apaixonada. Inclusive, a primeira cena de Psycho Pass é ele, é o personagem que por enquanto você não sabe quem é. E ele abre o mangá com uma citação a George Orwell, né? Tá escrito aqui. George Orwell uma vez disse: o crime de pensar não implica a morte, o crime de pensar é a própria morte. E assim ele abre o mangá de Psycho Pass. Então, ele é muito bonito também. Enfim, acabou minha babação de ovo pro Makishima, mas fique sabendo que se você pegar pra ler Psycho Pass, então a probabilidade de você gostar do antagonista muito mais do que o dos protagonistas, muito mais do que os mocinhos, é muito alta, porque ele é muito bom mesmo. Assim, parabéns ao anime do Psycho Pass por ter inventado um antagonista tão bom assim. E ele é bem filosófico, porque ele é o personagem que está lá para desafiar as convicções dos protagonistas. Então, isso é interessante. Ele coloca a protagonista, que é a Akane, em conflito. E o executor que sempre tá com ela, o Kogami, também. Ele coloca os dois em conflito, o que eu adoro. E os planos deles são muito bons mesmo, assim, muito bons. Quanto ao desenvolvimento dos protagonistas, eu acho que, infelizmente, nem todos os personagens acabam recebendo o devido desenvolvimento, porque os personagens relevantes para a história são basicamente uns 6 ou 7, que uns 3 recebem um desenvolvimento apropriado, que seria a Akane, o Kogami e o Ginoza. O Gino. Ou é Gino. E ainda assim, o Kogami e a Akane recebem um desenvolvimento maior. E a Akane recebe um desenvolvimento maior que o Kogami, por ela ser a protagonista. Eu acho esses 3 personagens, a Akane, o Kogami e o Ginoza, extremamente interessantes. Eles carregam conflitos consigo mesmos. Apesar de eu achar que o Kogami cai um pouco no estereótipo do herói sombrio e muito bonito. Ele tem um desenvolvimento bem legal, bem bacana. E a Akane, eu achava que ela seria uma típica protagonista shonen, porque pelo que o Felipe, o parceiro do canal, me contou, Psycho Pass se encaixa em um shonen, apesar de ele ser censura 18 anos. Vale lembrar que tem coisas muito pesadas no mangá, cenas de assassinato, cenas de morte, de cadáveres e coisas horríveis acontecem em Psycho Pass. E eu achava que não podia ser um shonen, só poderia ser um seinen, né? Até porque tem uma carga meio filosófica por trás do mangá. Então eu achava que ela se encaixaria muito nesse negócio de shonen, assim. O protagonista legal, bonzinho todo mundo, que quer salvar todo mundo e tal. Mas ela acaba se revelando mais complexa do que isso, o que é sempre bom. E ela possui um elemento que você se questiona, cara, qual é a dessa menina, sabe? E aí no final da história você acaba compreendendo. Eu juro que eu demorei um pouquinho pra entender, porque antes eu estava muito limitada pela visão, ok, ela é uma protagonista shonen padrão, por isso que ela é a protagonista, porque ela é boazinha,
porque ela é a alma pura entre os monstros que seriam os executores. O Inspetor Dino, ele é muito interessante, ele carrega um conflito muito bom. Poderia ser mais explorado, mas não é. E esse conflito acaba envolvendo o passado dele com o Kogami e um terceiro personagem. E é muito interessante ver o desenrolar do desenvolvimento dele, porque no início do mangá ele é estabelecido como alguém muito sério, muito íntegro e muito focado no seu trabalho, alguém que quer manter distância dos executores, porque ele é um inspetor e ele está em um nível, os executores estão em outro nível abaixo dele, então você fica com essa imagem dele, ele é meio porre. E aí, mais ou menos na metade do mangá, você começa a entender um pouco do passado dele, e aí você entende que por que ele age daquele jeito, e é bem triste, então a partir desse momento que você entende o passado dele, você entende que talvez ele tenha um destino do qual ele não pode escapar. E aí no final você descobre o que acontece com ele e é interessante. Infelizmente o resto dos personagens não recebe tanto desenvolvimento assim. Que é uma pena, mas eles são legais assim. Tipo, você pensa, eu quero que eles fiquem ok. O final do mangá é muito bom, eu gostei bastante do fim. Ele é claramente aberto, porém você não precisa ler mais nada além do Psycho Pass. Ele pode muito bem se encerrar no 6º volume, não tem necessidade de você correr atrás das continuações, porque eu sei que tem uma 2ª temporada de Psycho Pass, eu sei que tem um outro mangá que mostra o passado do Kogami, eu sei que tem filme, eu sei que vai sair um outro filme de Psycho Pass, então tem várias coisas para você acompanhar. Caso você leia Psycho Pass, ache o mundo interessante, você pode correr atrás dessas sequências, mas eu vou me limitar só ao mangá. Eu achei a história bonita, vai ficar fechadinha na minha cabeça. E eu gostei muito. Psycho Pass acaba se encaixando num estilo meio distopia, meio cyberpunk, talvez, meio ficção científica, então ele tem um pouquinho de tudo, o que são gêneros que eu gosto bastante, em especial a distopia, eu gosto muito. Eu acho que primeiro, se você já se interessou pelo que eu falei no início do vídeo, talvez você devesse dar uma chance pra Psycho Pass ou Inspector Akane Tsunemori. E é um nome muito comprido, eu prefiro Psycho Pass. E, bom, acho que eu não expliquei. Psycho Pass é, então, o aparelho que as pessoas carregam consigo o tempo todo, e é através dele que você enxerga o coeficiente criminal da pessoa. E, bom, é isso, então. Fica aqui de super recomendação Psycho Pass pra você que tá procurando um mangá curtinho pra ler. Já tem aqui, então, minha recomendação. Certo? Por favor, então, comente aqui embaixo se você já leu Psycho Pass, o que você acha da obra, se você assistiu ou leu as continuações, as expansões de mundo de Psycho Pass. E se você assistiu o anime e leu o mangá, você pode também comentar se tem algumas diferenças muito exorbitantes entre essas duas mídias. Eu fico por aqui, então. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você no próximo vídeo e tchau, tchau!